Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós já havíamos antecipado para vocês, este evangelho de hoje nos fala sobre a indiferença, que aliás é algo também muito preocupante nos dias de hoje, não só no tempo de Jesus, mas também e talvez ainda mais nos nossos dias, porque estamos vivendo num contexto onde as pessoas, talvez até mesmo por influência externa, por influência das redes sociais, por influência da tecnologia, por falta de estrutura familiar, por falta de Deus nos corações, as pessoas já não se preocupam mais com o outro. As pessoas já não querem mais saber do que o outro está passando, do que o outro está sofrendo. As pessoas já não se comovem, as pessoas já não têm aquele sentimento de misericórdia. Então, a cada dia que passa, aumenta no mundo a indiferença para com a dor do próximo. E muitas pessoas chegam mesmo a dizer um ditado que às vezes já vi até Dona Maria repetindo. Dona Maria diz: quando a farinha é pouca, meu pirão é primeiro. Então, num contexto onde está faltando dinheiro, num contexto onde as pessoas estão passando por dificuldade financeira, eu não tenho que ajudar ninguém. Eu tenho que ajudar a mim mesmo. Não vou ajudar a família, não vou ajudar parente, cunhado que pediu dinheiro, vizinho que está precisando. Não ajudo, eu penso apenas em mim. E esse evangelho de hoje vem como que quebrar essa visão de mundo que muitas pessoas construíram. E esse evangelho vai nos falar sobre empatia, que é também uma outra palavra muito utilizada nos dias de hoje. O que é a empatia? Empatia vem de pathos, de dor, de sofrimento. A empatia é o sentimento que nós temos quando nós vemos alguém sofrer e nós sentimos a dor do outro como se fosse nossa. A empatia é aquele sentimento que nos coloca dentro do mundo da pessoa que está sofrendo. Então você não olha quem está sofrendo de longe, como se você estivesse do outro lado. Você olha para quem está sofrendo como se aquele sofrimento fosse seu também. E exatamente por causa da empatia, por causa dessa condição de olhar a dor do outro como se fosse a sua dor, a pessoa que sente empatia, a pessoa que tem empatia, ela nunca se contenta em ficar só olhando. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o bom samaritano. Ele ia passando, viu que o homem estava muito machucado, que o homem estava jogado ali no chão, praticamente morrendo. Ele olhou e talvez por algum momento ele se enxergou naquela situação. E ele pensou: podia ser eu, podia ser um filho meu, podia ser um parente meu, podia ser um amigo meu. Eu não conheço essa pessoa, mas eu estou me sentindo no lugar dessa pessoa. Então ele se aproximou, o próprio texto diz, ele colocou óleo e vinho nas feridas desse homem, ou seja, ele tratou as feridas, ele colocou o homem no seu animal, levou o homem para um hotel, para uma pensão, passou a noite ali cuidando daquele homem. E no outro dia deixou o homem na pensão e ainda deu dinheiro para o dono da pensão continuar cuidando daquele homem. Por que esse samaritano fez isso? Você poderia pensar comigo, ele não tinha nada a ver com o problema. Ele não conhecia aquele homem, ele nem tinha ficado sabendo o que aconteceu, ele não tinha nenhuma responsabilidade, ele não tinha nada a ver com aquele problema. Mas por que ele se envolveu tanto? Por que ele cuidou daquele homem como se fosse seu parente, como se fosse alguém da sua família? Porque ele sentiu empatia. E a empatia nos leva realmente a viver assim, a nos envolver com a dor do outro, a querer fazer alguma coisa para minimizar a dor do outro. E é essa empatia que está faltando tanto no mundo, sabe, Dona Maria? É essa empatia que nós precisamos ter. Mas veja, não precisamos de pensar na empatia em relação à guerra que está acontecendo lá em Israel.
A empatia em relação à guerra que está acontecendo na Ucrânia. A empatia em relação às crianças que estão morrendo de fome na África. Nós precisamos de pensar na empatia em relação às pessoas que estão próximas de nós. Porque é muito fácil você querer fazer o bem, você querer posar de uma pessoa boa, uma pessoa misericordiosa, quando aquele que está precisando está do outro lado do mundo. Eu quero ver você demonstrar a sua empatia em relação a essas pessoas que estão aí próximas a você, em relação a seus vizinhos, em relação a seus colegas de serviço, empatia talvez em relação até mesmo às pessoas que você encontra na rua, uma velhinha que precisa de atravessar o semáforo e que não consegue atravessar sozinha, uma pessoa que caiu e que está precisando de ajuda para se levantar, uma pessoa que talvez está doente e precisa de uma visita. Ter empatia é isso. É você ver alguém perto de você sofrendo e você querer fazer alguma coisa para ajudar. Que nessa semana, meu irmão, minha irmã, todos nós possamos nos propor a ter essa empatia. Não só de alguém que fica ao longe falando, ô dó, né? Ô dó de fulano, ô dó de cicrano, perdeu o emprego, ô dó, né? Ô dó de Dona Maria, nossa, o marido dela morreu, a pobrezinha agora não tem ninguém para ajudar ela, ô dó. Não, ter empatia não é sentir dó. Ter empatia é se colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa pelo outro como você gostaria que as pessoas fizessem por você. Que essa empatia, meu irmão, que está tão rara, tão difícil de encontrar no mundo, Deus possa olhar e ver você praticando nessa semana. E lembre-se, nessa semana Deus vai colocar ao seu lado pessoas precisando de ajuda. E ali estará o teste para saber se você pode ou não ser como o bom samaritano. E lembrando disso, o bom samaritano não fez o bem para postar na internet, para receber algo em troca, querendo agradecimento, com segundas intenções. O bom samaritano fez o bem porque ele era uma pessoa do bem. Ele fez o bem sem olhar a quem. Ele fez o bem sem querer nada em troca. Para ser um bom samaritano como esse homem, você não pode querer nada em troca. Você não pode querer que depois essa pessoa te pague o favor. Você tem que fazer com o pensamento voltado para Deus. Lembrando disso, como Deus é bom para mim, eu quero ser bom para o próximo. Eu quero tornar, ou pelo menos tentar, tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.